Alechem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar informações e conteúdos de evangelização e também sobre a história de Israel. Aqui nós falaremos sobre as tradições, os costumes e a cultura milenar dos judeus, como também os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização. E também sempre encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios, os não judeus. O programa de hoje é bem especial e é algo que nós devemos nos atentar bem a este assunto, que é sobre o antissemitismo. Na história dos judeus, nós já podemos verificar no período bíblico algumas ações, quando os judeus estavam fora de sua terra, como também nós temos aí, infelizmente, na história contemporânea, período pós-bíblico, também onde os judeus estavam, sempre nós pudemos detectar aí ações antissemitas. E para falar sobre este tema relevante e importante, nós trouxemos aqui o pastor Eginaldo Hélio, que não é um convidado novo, já esteve conosco aqui em outros programas. Pastor Eginaldo, muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, pastor Moda, é sempre uma alegria a gente estar falando aqui desse assunto, poder compartilhar um pouquinho, para que as pessoas elas entendam quão importante é a igreja se envolver com esse assunto de Israel. Que Deus possa trazer esclarecimento e bênção aí para todos. Amém. Eu acredito que você que nos acompanha já conhece o pastor Eginaldo, já esteve conosco aqui falando sobre vários programas, dentre eles a história de evangelização dos judeus. Mas se é a primeira vez que você está conhecendo o pastor Eginaldo, ele é pastor, ele é teólogo, ele é diretor na missão Atenas, também um dos coordenadores do Sim Israel. O pastor Eginaldo também é conferencista, é escritor, vai nos falar também rapidamente aqui a respeito do livro que ele trouxe aqui para mostrar para nós, mas é escritor, também fez parte da Bíblia Apologética, pastor? Pastor Eginaldo... Bíblia Missionária Bíblia também. Missionária, Também. Bíblia Missionária. Missionária e apologética, as duas. E apologética. É. Então, é alguém que tem um conhecimento aí, além de jornalista também, profundo nas questões do que nós vamos falar hoje, sobretudo Israel. Pastor Eginaldo, para nós darmos início, então, para esse nosso bate-papo, eu acho interessante explicar o que é o termo antissemitismo e quando começou. Eu acho que esse aqui é muito interessante até o termo. Antissemitismo, a gente usa essa palavra para expressar o ódio, a aversão aos judeus. Mas a gente fala hoje que ele é um termo impreciso. Por quê? Porque a origem do termo anti, que é contra, semitismo, vem de Sem. Por quê? Porque nós sabemos, Noé teve os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e os judeus, eles vieram da corrente de Sem, Então, são descendentes de Sem, por isso antissemitas. Mas qual é a questão que fica aqui, talvez um pouco encoberta? Porque você não percebe ao longo da história um ódio, uma aversão, uma agressão a qualquer tipo de semita. Mas a gente percebe um ódio persistente, principalmente aos judeus. O árabe, ele também é semita, mas você não percebe a mesma aversão, o mesmo ódio. Inclusive, alguns acham que o termo correto, no lugar de antissemitismo, seria antijudaísmo. Esse termo começa a ser usado, é um autor que usa lá no século XIX, e a partir de então o termo se populariza, Então, todas as vezes que se fala antissemitismo, o que se quer dizer é um certo sentimento, uma certa atitude em relação aos judeus, não aos semitas de uma maneira completa. Agora, vamos lembrar que, embora o termo seja relativamente recente, o sentimento, a ação, já vem lá de trás. É só você ler o livro de Esther que você já percebe, Exatamente. Antes de nós entrarmos nas causas e nos motivos, que são vários, seria interessante também, pastor, trazer a definição. Temos um outro termo também que é antisionismo. O que seria o antisionismo? Aí eu acho que até o antisionismo ele é hoje um antissemitismo disfarçado.
O que que acontece? Sionismo é aquele movimento que começa no século XIX, com Theodor Herzl, que pretendia que o povo judeu se restabelecesse de novo na sua terra e se tornasse um Estado outra vez. Então, esse é o movimento sionista. É que os judeus voltem para sua terra e tenham o seu próprio Estado. E que continua porque os judeus continuam sendo motivados a voltar, né, para Israel. Mas só que hoje você acaba tendo um novo tipo de antissemitismo que não, eu não tenho nada contra o povo judeu, mas eu tenho contra o Estado de Israel. E isso é óbvio que é uma maneira de mascarar essa coisa que já vem de longe, que é o antissemitismo. É como se dissesse assim, eu não tenho nada contra os brasileiros, mas o Brasil a gente tem que repreender, negar, né? Então, mais ou menos por aí. Perfeito. E, pastor, houve alguma causa, algo lógico que pudéssemos assim demarcar? Foi por conta de um ato, de algum momento na história que os judeus fez alguma coisa para que surgisse essa questão? Existe algo racional? Quais as causas? Vamos dizer assim, né? Você tem vários motivos alegados, né? Ou, digamos assim, apresentados. Eu tinha uma pessoa que ele falava assim, explica, mas não justifica, né? Então, é mais ou menos o que você tem aí. É muito interessante, porque alguns judeus, eles querem fugir de um vitimismo, eles não gostam, né? E alguns judeus, inclusive, por isso tem um livro muito interessante, que é escrito por uma judia muito famosa, a filósofa Hannah Arendt, e ela tem um livro chamado Raízes do Totalitarismo. E nesse livro, ela procura explicar o ódio aos judeus, né? Então, mais ou menos, eu procuro dar um motivo lógico. O grande problema, pastor Romualdo, é que quando você vai vendo, ele é mutável. Às vezes esse ódio é por isso, às vezes é por aquilo, às vezes é por aquilo outro, às vezes é por aquilo. Então, cada hora você vai ter um. Eu vou chegar. Até é bom falar aqui, né? Vamos falar algo lá do final, talvez o último e mais famoso, a mais famosa alegação. A gente pensa assim que a gente conhece o ódio aos judeus por aquele período nazista que a gente chama de Holocausto. Mas, na verdade, não começou ali. Ali pode ter sido até, digamos assim, uma manifestação muito singular de ódio aos judeus. Mas não começou ali. Aquilo já era um ponto culminante de algo inexplicável que vai acontecer por toda a história. Vamos pegar aqui, só para a gente não... Nós somos bíblicos, né? Mas acho que o melhor livro que representa isso é o de Esther. E qual foi a alegação do Amã? O Amã chega para o rei e fala assim, rei, tem entre o teu reino espalhado um povo cuja lei é diferente de todos os outros povos e que não segue as nossas leis, rei. Então ali ele fez uma fofoca, ele fez um negócio, mas qual era a razão dele ali? É que ele ficou com raiva do Mardoqueu, o Mordecai, que não se curvou para ele. Então ele arrumou uma razão para um ato, foi assim, não é o primeiro ato antissemita da história, que teve outras tentativas antes, mas foi assim, a solução final que queria se dar ali, e a gente entender, então a coisa já começa ali. E era exterminar o povo mesmo, né? Crianças, jovens, todo idosos, mundo. todo mundo. E pensar, qual uma razão? Ele não se curvou para mim. Qual a alegação? Eles não, a lei deles é diferente, são diferentes, aí não pode ficar aí. Mas aí você vai entrar na história e você vai ver vários motivos. Vamos começar a pensar nos motivos religiosos. Tá? Eles sofreram tanto por parte do mundo islâmico, né? No mundo islâmico eles tiveram período de perseguição, mas também na Europa cristã. Na Europa cristã, os judeus foram muito perseguidos. Por quê? A gente pensar, não é uma coisa que a gente tem muito na mente, mas antigamente a religião era algo do povo. Então, nós aqui europeus, nós somos cristãos e vocês têm que ser cristão também. Só que o judeu, ele dizia, não, eu tenho a minha religião, não vou me mover na minha religião. Então, houve várias tentativas ao longo da história de forçá-los à conversão. Mas, na maioria das vezes, eles resistiram. Essa resistência trouxe para eles perseguição, expoliação dos bens dele, muitas vezes até morte, e às vezes, pastor Romualdo, até suicídio. Em algumas vezes eles acharam melhor se suicidar do que realmente ser forçados a uma conversão. Então, esses é um antissemitismo religioso. E aí a gente tem que falar
e a gente tem que confessar a nossa culpa nisso. O cristianismo foi uma fé que perseguiu de maneira muito intensa os judeus. Digamos assim que o antissemitismo cristão, ele foi muito forte na história, se ainda não é. Você percebe muito assim, muito ainda forte em vários lugares. Mas por quê? Não, nós somos cristãos judeus. Aí só para vocês saberem, um pregador, um bom pregador até um homem de Deus, não estou dizendo que ele não era, muitos eram, que fizeram declarações anti-judaicas, mas uma das declarações mais fortes era de um pregador chamado João Crisóstomo. O que ele fala? Ele faz um sermão, e ele era um muito bom pregador, condenando os judeus, e ele cunha um termo, ele cria um termo, que é deicida. O que é deicida? É assassino de Deus. E isso foi, ao longo do tempo, um veneno, porque os cristãos olhavam para os judeus e diziam, olha lá, assassino de Deus, mataram Deus, mataram Deus. Então, é um conceito assim, teológico tão longe, né, da verdade, que a gente até se espanta. E eu falo, isso permanece até hoje. Uma ocasião, falando de judeus, estava num grupo assim, um pastor, ele me faz a seguinte pergunta. Pastor, mas não foram os judeus que mataram Jesus? Eu respondi na mesma hora, não, foram os meus pecados. No mínimo, você vai falar, ele morreu pelos meus pecados. Os fatores históricos é outra história, mas que a razão estava em mim, em você e no mundo inteiro estava, né? Então, mas só que fica aquela nódoa, né? Foram eles que mataram. É até curioso, pastor Romualdo, você conversa com as pessoas e eles vão citar aquela passagem, quando eles gritam lá, o seu sangue caia sobre nós, nossos filhos. Exato. Aí o pessoal fala, tá vendo? É por isso que sofreram e tudo mais. Aí nós precisamos pensar o seguinte, aquelas pessoas falaram isso. Se elas foram punidas por aquilo que elas falaram, é uma coisa. Mas quem disse que eles representavam todos os judeus? Aí a ideia, assim, a gente, às vezes, a nossa explicação, assim, os judeus rejeitaram Jesus. Num sentido sim, num sentido não. Qual o sentido que sim? Ele era o Messias de Israel, descendente de Davi, ele tinha que reinar sobre tudo. Agora, num sentido não. Por quê? Porque os primeiros convertidos, em sua grande maioria, e eram milhares, a Bíblia fala, eles eram judeus. Então, eles não rejeitaram. Pedro não rejeitou, Paulo não rejeitou, Barnabé não rejeitou, os 120 do dia de Pentecostes também não rejeitaram, os 3.000 que se converteram também não, no capítulo 2, os 5.000 que se converteram no capítulo 3 também não. Então, teve milhares de judeus que não rejeitaram. Você não pode querer pegar aquele grupinho, como se aquele grupinho representasse todos os judeus. Essa não é verdade. Por outro lado também, pastor, a gente pode dizer que todos esses acontecimentos contra o povo de Israel têm uma certa ligação também com Deuteronômio 28, porque eles decidiram tomar um caminho contrário ao que Deus colocou. Deus colocou as bênçãos e as maldições, né? E tem a lista lá, se me seguir os meus caminhos, meus estatutos, segundo as minhas leis, vai acontecer essa série de bênçãos. Se não, vai ter também uma série de maldições. Como a gente concilia essas duas coisas? Muito boa colocação sua. Vou dizer como que a gente reconcilia olhando para a própria Bíblia. Por exemplo, se você olhar para a própria Bíblia, o rei da Babilônia, ele puniu Israel com uma ação divina. Eles eram instrumentos do juízo divino sobre Israel. Só que, ao mesmo tempo, Deus vai lá e Deus repreende os babilônios por causa da forma como eles fizeram aquilo. Né? Ou seja, eles não foram isentos da culpa pela forma como eles fizeram, pela intensidade como eles fizeram. Então, é aquela velha, digamos, como eu posso chamar isso aqui, né? A responsabilidade humana e a ação divina, né? Então, Deus não inocentou eles, não. Deus não inocentou os babilônios, não. Ao mesmo tempo que falou que era o instrumento de juízo sobre eles que tinham que submeter. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Deus vai avaliar. Porque as maldades que foram feitas, não foram feitas dizendo assim, eu vou ser instrumento de Deus. Não, foi feito realmente com ódio. Aí, só para você entender, as causas alegadas religiosas eram uma. Você não quer se converter? Então, vão sofrer por isso. Aí você tem causas políticas também, sociais, né? Eles eram isolados neles. Essa é uma instrução que eles recebem, inclusive bíblica, né? Para eles não se misturarem com os povos, permanecer ali. Então, eles estão espalhados entre as nações, eles não têm
a própria terra deles, que eles foram expulsos a partir do ano 70, então eles moram em vários lugares e não se misturam com a comunidade ao redor. Aí vem, digamos assim, uma certa animosidade contra eles. Por que eles não se misturam? Né? Vive só lá no canto deles. Como acontece muitas vezes com os cristãos, porque tem, digamos assim, eles vivem dentro da comunidade deles. Então, essa orientação não se misturar. Então, as pessoas criam um certo ranço, não se mistura, acho que é melhor do que nós, não sei o quê. Isso tudo vai ter um peso. Vamos lembrar a questão econômica, ela é muito citada, pastor Romualdo, mas tem algumas coisas importantes para as pessoas saberem. Você tem hoje um estigma, né, colocado sobre os judeus, que é a questão econômica. Primeiro erro é que todo mundo acha que todo judeu é muito rico. Sim. Então, fala judeu, todo mundo acha que judeu é Silvio Santos, né? Sim. E não é. Tem muito judeu, inclusive, que vive de assistência Exato. da comunidade judaica, né? Isso é muito forte. Mas existe a outra questão, que é a seguinte. Eles foram trabalhar em áreas que ninguém queria. Uma era a área de comércio, que ninguém queria, e outra era a área de especulação financeira. Aliás, é curioso assim, porque durante a Idade Média, a ideia da Igreja Católica era a especulação financeira é pecado, quem fizer vai para o inferno. E aí, então não tinha, assim, nenhum cristão vai poder trabalhar com especulação financeira, emprestar dinheiro a juros. Deixa isso na mão dos judeus. Eles vão para o inferno mesmo, já deixa com eles. Então acabou que eles ficaram os grandes financistas, né? Eles ficaram os grandes financistas da época e acabaram enriquecendo muito com isso. Mas tem um outro fator também que as pessoas precisam levar em conta, é porque as explosões de perseguição que vieram sobre eles, muitas vezes obrigavam eles a fugir. Eles tinham que fugir, senão eles morriam. E na fuga, que eles precisavam? Dinheiro. Ou fosse para deslocamento, fosse inclusive para comprar mesmo as autoridades, para eles poderem passar pelas fronteiras e poder fugir para onde tivesse que fugir. Então, ter dinheiro para eles, guardado, escondido, era quase uma necessidade de sobrevivência, porque aquilo viria lá. A perseguição, em algum momento, eles sabiam que viriam, em algum momento ia acontecer. Era assim, não dá nem para ver, eles sabiam que em algum momento ia explodir esse sentimento que foi muito comum. Tem um filme interessante, quem quiser ver, inclusive inspirado na obra de Shakespeare, né, que é O Mercador de Veneza, que é um filme que até muito, assim, muito interessante filme, é muito bonito filme, que tem um judeu que faz o papel Al Pacino e o Shiloh, né? E mostra toda essa coisa do dinheiro, né, que era o estigma que o judeu carregava. Mas essa questão econômica estava lá. E aí é onde entrava, porque a hora que você precisa de dinheiro, de onde é que você vai arrumar? Persegue o judeu. Até fala assim, na questão da Inquisição Espanhola, e que a Inquisição Espanhola eram os reis de Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, casaram, eles eram católicos, e eles queriam expulsar os muçulmanos, os mouros, né, os mouros ali do sul da Península Ibérica. E precisaria de dinheiro. Onde vão mais dinheiro? Para a Inquisição. Por quê? Porque a Inquisição era o seguinte, o mínimo que a pessoa tem é a expoliação dos bens. Uma parte ia para a Inquisição, uma parte para a coroa. Então era vantagem. Quem é que ia ser o alvo? Os judeus, porque eles tinham dinheiro. Muitas vezes esse foi o caminho. Então acabou havendo essa questão. Então, e aí também é muito importante que você fez a pergunta, né? As razões são muitas, que o pessoal fala assim: o Hitler perseguiu os judeus só por causa do dinheiro. Porque tinham dinheiro para poder fazer a guerra. Né? Segundo dizem, você precisa de 3 coisas para fazer guerra. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? E ele precisa de dinheiro, e sabia que os judeus tinham. Só que isso não justifica, pastor Romualdo, porque ele perseguiu todos, inclusive judeus pobres. Que não tinha, recurso. Fala assim, você vai ver a história lá da Anne Frank. Ela, o que era? Eram pessoas sempre estão morando, estão lá escondidas no armazém, você mobiliza uma operação militar para prender o pessoal que está escondido lá, passando fome no sótão, né? Não tem essa explicação. Então, tem a econômica, tem essa social, tem a religiosa, você tem a supersticiosa. Essa, assim, é impressionante. Tinha uma lenda, ainda mesmo, né, que diz que os judeus, eles, na época da Páscoa deles, né, da peça, eles matavam os cristãos para usar o sangue dele para fazer o pão da Páscoa, né?
Isso era besteira, mas o povo acreditava. E teve muito caso, assim, na Europa, que, vamos supor, naquele período sumiu uma criança. Pronto, foram os judeus. Aí eles iam lá e faziam as piores atrocidades com aqueles judeus. Aí depois de um dia, pronto, acharam a criança perdida na floresta, mas já tinha matado. Aí eu dizer algo assim que a gente tem que dizer, que a gente, que nem sempre os líderes da Igreja Católica, eles apoiaram coisas desse tipo. Muito pelo contrário, muitas vezes eles também lutaram contra, né, contra essas atrocidades. Mas o povo, a questão popular era muito grande, o povo dava aquela histeria neles e eles saíam matando os judeus. O pastor comentou a respeito de Hitler, né? Hum, Tem até essa questão religiosa. é. E tem testemunho dos judeus dizendo, né, que os soldados nazistas, nós estamos falando isso por conta de vocês terem matado Cristo, como se eles fossem um instrumento de Deus para castigá-los, coisa que não foi, que justifica, né, uma justificativa. O pastor também falou sobre a questão, nesse período do Holocausto, não poderia ter sido uma situação econômica simplesmente porque judeus sem condições foram perseguidos. Entraria aí também a questão racial, a questão do arianismo, da raça pura? Então, aí eu ia entrar. Por quê, pastor Romualdo? Você pensa bem, aquilo aconteceu, que é o mais, digamos assim, o mais espantoso. Aquilo aconteceu no século XX, na Alemanha. Primeiro, o pessoal do século XX já se considera evoluído, vamos dizer assim, né? A Alemanha não era nenhum país sem cultura ou sem conhecimento. Era um dos países mais cultos da Europa. Isso aconteceu lá. Aí que eu falei assim, eles vão sempre arrumar alguma justificativa. Então, não ia usar religiosa, eles até podiam em algum momento, mas na maioria não é religiosa, nem política, nem social, nem supersticiosa. Qual que nós vamos usar agora? As questões raciais. Então você vê assim que toda aquela perseguição ela vai se basear na questão racial, né? A visão é que o nazismo é uma coisa muito complexa, né? Inclusive com visões de mundo bem diferentes daquelas que a gente imagina. Há todo um envolvimento esotérico, há toda uma participação de como é que a gente chama? De seitas, não é seita que a gente fala, grupos esotéricos, né? Então eles tinham Golden Dawn, Sociedade Thule, que eles tinham outras concepções de mundo, e uma delas era as questões raciais, né? Aí você tinha a raça do fogo, a raça do gelo, são questões raciais que só quem conhece profundamente o nazismo sabe. E isso contou um pouco muitas ideias raciais da época, inclusive as pessoas não gostam disso, mas é verdade, baseado em Charles Darwin, né, a sobrevivência das raças superiores. Então entra uma série de coisas aí, e aí você tem essa alegação que é a racial, que hoje quem olha aquilo sabe que era uma pseudo-ciência, que não tinha nada de científico naquela forma como eles trabalharam, mas serviu para alegar que... Não, assim, você já ouviu as frases, eram muito cruéis, tipo assim, tem uma frase do Himmler que ele fala assim, isso que a gente está fazendo é apenas uma questão de limpeza. Quando você mata piolho, você não está preocupado com nada, a não ser a limpeza, né? A não ser higiene. Então eu olhava assim, e eu tinha a afirmação de Hitler, o judeu ele não é uma raça, ele não chega a ser humano. Você vê assim que eram coisas muito pesadas. E o que espanta as pessoas, é onde a gente fala assim, que o antissemitismo é um mistério, porque não tem, você acha que isso é lógico? É óbvio que não é. Mas foi capaz de mobilizar toda uma nação, foi capaz de realmente suscitar ódio da população em cima deles, sem qualquer explicação racional. É onde, comentando que por exemplo, hoje aquilo lá foi o que o nazismo fez, o que o nazismo alegou, é óbvio que ninguém hoje nem pensa naquilo. Então tem que arrumar outro motivo. Qual é? Não, é o Estado de Israel, ele que é o problema. Que seria aí um novo tipo de, É um tipo de antissemitismo, né? Então eles vão. Eu acho assim, tudo aqui, acho que a sua intenção, né, pastor Mó, de entrar nesse tema, é a gente pensar, porque se você vai falar de Deus para um judeu, e às vezes você vê certas resistências por parte dele, pensa bem, ele foi muitas vezes massacrado,
E como você mesmo citou, às vezes em nome de Cristo. Vamos lembrar aqui que os cruzados entraram lá em Jerusalém, trancaram mulheres e crianças e os judeus numa sinagoga, tocaram fogo e ficaram cantando hinos e louvores a Cristo. Então pensa assim, para a mente judaica que conhece a história, ele fala assim, não, esse povo cristão odeia judeu, né? Então, é uma coisa assim tão sobrenatural, tão sem explicação que nos espanta. Você sabe que ali na Europa você tem o movimento de direitos humanos que, de fato, amenizou muito a perseguição sobre judeus e que até mesmo aplacou muito daquela fúria antissemita que sempre houve. Mas não adiantou nada. Quando explodiu o antissemitismo foi pior do que tinha sido em todos os tempos. É até curioso que o Theodor Herzl, que escreve o livro dele, O Estado Judeu, ali em 1897, e no livro ele escreve para os judeus, vocês estão agora despreocupados porque o antissemitismo está dormente, mas quando ele explodir, ele vai vir com a fúria que vocês não vão suportar. Então foi realmente o que aconteceu. Então você vê que nem mesmo o cristianismo, nem mesmo os direitos humanos, eles conseguiram dentro da história acabar com esse sentimento de ódio aos judeus que tem aí. Né? Agora, eu acho interessante pontuarmos aqui, pastor, nós tivemos sim, né, de uma forma muito negativa, essa marca do cristianismo perseguindo os judeus, e de fato nós temos justamente essa dificuldade, porque se nós, num bate-papo, numa conversa com o judeu, nós nos identificamos como cristãos, o judeu não faz essa separação entre católico, apostólico romano, de evangélicos, protestantes, não, é tudo uma coisa só. Então isso leva lá para trás, né, períodos da Inquisição, das Cruzadas e tudo mais. Então, isso ainda hoje é uma barreira, né, que precisa ser quebrada nesse diálogo de testemunho quando estamos com judeus, para fazer essa desassociação. Mas eu acho que seria interessante, nesses minutinhos finais que nós temos, o pastor mencionar que, embora houve toda essa questão na história, né, cristã, nós tivemos um grupo como os puritanos que foram a favor dos judeus, né? A gente começa a ter, desde os puritanos, que você já começa a ter pessoas que, lendo a Bíblia, eles acabam na direção contrária, a gente pode dizer. Pessoas que aprenderam a amar os judeus. Então, eu posso dizer assim que, inclusive, o Instituto, tá, ele é um resultado desse amor, né, que começa aí. Eu, muitas vezes, quando vou dar palestras, seminários, e eu começo assim, isso que vocês estão fazendo aqui é um milagre. Né? O milagre de Deus mudar o coração da igreja de uma atitude de ódio para uma atitude de amor. Né? Porque a partir dos puritanos você começa a ter vários grupos que começam a amar os judeus, entender o propósito de Deus para eles. E hoje você tem, mesmo que infelizmente não é a totalidade da igreja, mas hoje você já tem uma parte da igreja que entende, não, que não tem que reter esse ódio, uma parte não, infelizmente nem toda. E uma parte que, inclusive, como é o caso de vocês, que se dedica a isso, né? Uma coisa assim, uma ação que me tocou bastante, nós fomos fazer um trabalho lá no Rio de Janeiro, no Colégio Batista. E lá, uma pessoa que estava organizando, ele levou uma cantora judia, que não era convertida, né? Esqueci o nome dela, é muito famosa, já até em novela, já apareceu. E ela cantou lá Jerusalém de Ouro. E aí, quando ela viu tudo aquilo, ela falou assim, por que vocês fazem isso? Eu não sabia que existia isso. Por que vocês falam de Israel? Por que vocês ficam falando do meu povo? Eu falei, não, porque nós amamos os judeus e sabemos que eles são um povo especial, tal. Aí eu falei, você não quer vir amanhã? E ela falou assim, amanhã não posso, que eu tenho compromisso, sei o que, tá, mas amanhã vamos ficar aqui até o final de semana toda, a gente vai estar aqui. E ela não só veio, como trouxe a mãe, trouxe mais amiga, e tudo assim, ela falava, meu Deus, por que eu nunca ouvi falar disso, nunca soube que tinha esse povo que fazia tinha esse amor. Então é assim, algo mesmo que os toca, né, que os toca. Que é verdade o que converte, o que quebra as barreiras, né, depois de tanto ódio, é amá-los, né, independente de qualquer coisa, né? Mas o pastor também tem um lado bem voltado para Israel, e nesses minutinhos finais,
Queria que o pastor falasse desse livro aí, a importância de Israel, e onde as pessoas podem encontrá-lo nas redes sociais, pastor. Então, está aqui, ó, Israel, povo escolhido. Verdades bíblicas que o ajudarão a entender a importância desse povo. Então, isso aqui é um excelente livro para você que quer começar a conhecer. Aqui tem história, tem teologia, tem profecias, tá? É um livro pequeno, mas tem um conteúdo que você precisa para entender esse quadro, estar pronto, né? Ontem entrou um rapaz em contato comigo, ele está indo para Israel e ele quer para presentear as pessoas lá. E ele falou assim, olha, o livro para mim foi muito bom, porque eu pude começar a entender e as pessoas vão começar a entender. Porque não fazer uma coisa sem entendimento, né? O amor é um resultado do nosso conhecimento e entendimento. Se você quiser adquirir, você vai entrar lá na minha loja virtual, missãoatenas.com, lojamissãoatenas.com.br. lojamissãoatenas.com.br, não sei se vão colocar aí, mas você também pode entrar em contato comigo, ver minhas redes aí, entre em contato. Vale a pena você ler e começar a trabalhar esse aspecto da revelação bíblica, né, que é a importância do povo judeu. Maravilha. Já acabou, já? Muito bom. Aqui é assunto para vários programas, assunto para livros, né, pastor? Pastor Aguinaldo, muito obrigado mais uma vez por enriquecer o nosso programa, trazendo esses conteúdos profundos, ainda num tempo curto, mas que já nos traz bastante elucidação e falando sobre esse tema que é importante, relevante e pensarmos bastante sobre isso. Obrigado por participar mais uma vez conosco aqui. Eu que agradeço, pastor Moda, é sempre uma alegria, que Deus abençoe esse trabalho. Amém. E quero agradecer a vocês que estiveram conosco até o final deste programa. Um grande abraço e até o próximo.